Para criar sua textura de brilho e relevo, você primeiro precisa ter uma imagem que vai ser a sua textura de cor, e a partir dela é que você vai criar as demais texturas. No meu caso, eu estou usando uma textura que eu baixei do site seedtextures.com. Essa é uma ótima referência, é um site muito legal, basta você fazer o seu cadastro e baixar as suas primeiras texturas gratuitamente. Então, para dar início, eu vou primeiro manter a minha textura aqui, eu vou criar uma cópia dela, carregando a camada que contém a minha textura, até o botão Nova Camada. Essa cópia eu vou batizar de Madeira Cor, e ela é apenas um backup da minha imagem. Caso eu mexa alguma coisa nela e eu queira retornar, eu volto para cá. Então eu vou criar uma nova cópia dela e vou batizar essa cópia de Madeira Brilho. E eu vou transformar essa camada na minha textura de brilho. Então eu venho até o menu Imagem, Ajustes, Dessaturar. Esse é o primeiro passo, retirar totalmente a informação de cor e deixar somente em preto e branco. Lembra que as texturas de brilho e de relevo leem apenas informações de contraste entre claro e escuro. A seguir, eu vou intensificar as informações de brilho. Então eu venho até as minhas opções Imagem novamente, Ajustes, Sombras e Realces, ou Shadows e Highlights. E na caixa que se abre, eu posso aumentar o valor das minhas sombras ou reduzir, assim como o valor dos meus realces. Eu vou deixar no nível 100%, porque eu deixo esta impressão de que a madeira está brilhosa. Se você sentir necessidade, você pode também, ainda no menu Imagem, virar Ajustes, Níveis ou Levels, e também tentar aproximar o nível dos tons médios do nível dos tons mais claros, e aumentar ainda mais a impressão de brilho. No meu caso eu não vou utilizar, a textura que eu utilizei no exemplo que você viu é exatamente igual a esta. E agora eu vou criar minha textura de relevo. Vou criar uma nova cópia da minha textura de cor, colocar essa cópia acima para visualizá-la, e mudar o seu nome para Madeira Relevo. Essa imagem também não precisa ter cor, então venho aos meus ajustes e vou dessaturá-la também. Uma forma rápida de criar contrastes de cor para a gente chegar ao nosso resultado é também vindo ao menu Imagem, Ajustes, Curvas. Esse formato de curva em que nós baixamos e depois subimos a curva cria uma relação de contraste bem interessante que realça os pontos que nós normalmente gostaríamos de ver em baixo relevo e também os que nós gostaríamos de ver em alto relevo. Perceba a diferença entre as duas texturas. A minha textura de relevo realça o claro e o escuro em alto contraste. A minha textura de brilho tem o aspecto de que a madeira já está brilhando. Se você também sentir que é preciso, você pode ir também em Ajustes, Ajustes, Níveis e também alterar mais o nível da sua textura para aumentar o seu contraste. Também vou manter a minha assim porque este foi o método que eu usei para criar a textura que você usou no exemplo. Isso é tudo que você precisa fazer, basta salvar as suas imagens uma de cada vez, desmarcando a visualização de cada camada e salvando como a sua primeira textura, identificando que ela é uma textura de cor. Também o mesmo com a sua textura de brilho, salvar como, e a sua textura de relevo, salvar como, sempre salvando no formato JPG ou PNG. Espero que você tenha gostado das dicas. Até a próxima!